Olá, pessoal. Essa é a nossa última aula do semestre, onde eu vou abordar sobre picadas e mordeduras. Algumas dessas picadas e mordeduras, elas são pouco comuns aqui na metrópole, na cidade onde a gente vive, estão mais relacionadas a situações de quem mora mais distante, enfim, campo, uma região muito perto de mata, ou numa viagem, né? Eventualmente que se faça em locais assim e esteja mais em risco de acontecer. Então, falando sobre serpentes peçonhentas, né? As serpentes, elas podem ser peçonhentas e não peçonhentas. As peçonhentas são aquelas que conseguem inocular o veneno no corpo da vítima. Entretanto, eu não preciso ser uma especialista, né? Eu não preciso estudar os tipos de serpente para saber se eventualmente numa viagem lá no meio do mato eu fui mordida e nossa, isso é peçonhento ou não peçonhento? É melhor agir na dúvida, né? Mas a gente vai falar sobre isso. O grau de toxicidade da picada, é claro que aqui a gente vai fazer uma abordagem mais sobre as peçonhentas, né? Que são as mais danosas, as que têm veneno, que têm o poder de inoculação de veneno. Vai depender da potência, da quantidade do veneno injetado e do tamanho da pessoa atingida, né? Quanto menor, mais minhonzinho ou criança, enfim, maior o risco, né? E lógico, dependendo da quantidade do veneno inoculado. É, Essas são as peçonhentas mais comuns no Brasil, a jararaca, a surucucu, né, cascavel, a coral, são as mais comuns no Brasil. Como eu disse, a gente não precisa se preocupar em ficar memorizando característica, a quantidade de veneno inoculado de cada uma delas. É só para ter uma ideia das serpentes que a gente tem e aqui no nosso território, e que dependendo da região que a gente for, a gente pode se expor a risco. Também não se preocupem em estar memorizando isso, né? A maior parte dos acidentes de mordidas, né, de animais peçonhentos, então no caso a serpente peçonhenta, é a jararaca, tá? E por último a coral. Bom, primeiro, a pessoa vai ter uma dor, sinais, né? Evidentemente, é muito possível que a pessoa, logo após a mordida, enxergue o animal, né? A serpente, no caso, se retirando, ou fugindo, ou se escondendo, mas então ela virá que foi mordida, mas a dor é intensa e, e vai aumentando, né? Vai aumentando gradativamente conforme vai inflamando, edemaciando e as coisas vão piorando. Fica normalmente a marca das presas, né? Um ou dois pontos separados, que é exatamente o ponto lá da mordedura. O edema vem rapidamente também, não demora muito para aparecer. Pode ter equimoses também, porque em função da mordedura pode romper capilares, locais e rompe mesmo, né? E acabar fazendo bolhas, equimoses, então que são aquelas manchinhas, como se fossem pequeninos hematomas, isso é equimose, aqueles hematomas bem pequenininhos, né? E formar até bolhas de sangue em poucas horas, né? E lógico, começar a ter alterações hemodinâmicas, né? De pressão, frequência cardíaca aumenta, fraqueza, visão turva, porque o veneno inoculado vai começar a agir, vai começar a deteriorar completamente as funções fisiológicas da pessoa. Outras coisas relacionadas com podem ser, com sinais clínicos, podem ser náusea, vômito, fraqueza, a cialorreia, dificuldade de engolir pelo edema de glote, né? Pode edemaciar a glote, que aqui é a entrada da traqueia, né? Ficar edemaciada e a pessoa acaba tendo dificuldade de engolir, falar e inclusive de respirar, né? E nesse caso, a asfixia não vai ser por corpo estranho, vai ser pelo edema da glote. Então, eu pouco tenho que fazer com essa pessoa nesse momento.
Bom, vamos ver o que eu devo fazer, então, e o que eu não devo fazer. A primeira coisa, o que eu não devo fazer, né, é buscar capturar a cobra, né? Fui mordida, alguém está comigo, peraí, eu vou pegar a cobra, vamos pôr ela no local, vamos levar. Enfim, porque chegando no serviço de atendimento, né, o serviço hospitalar, ou o serviço de urgência, enfim, que a gente chegar, eles já sabem qual é, pelos sinais e sintomas e pela região geográfica, quais são as serpentes mais comuns daquela região, a espécie mais comum. Não fazer também, não dar álcool, sedativo, aspirina pode alterar, né, a agregação plaquetária, pode aumentar a possibilidade de sangramento. Álcool e sedativo não vão resolver nada, a pessoa pode diminuir o nível da consciência e a gente não vai ter como avaliar, né, a parte neurológica e os danos que aquilo está sendo causado, não fazer cortes e incisões na tentativa de tirar o veneno ou espremer o local na tentativa de tirar o veneno, porque o veneno ele foi inoculado, né, ele já está inoculado, né. Colocar substâncias como pó de café, folhas ou qualquer outra coisa dentro, em cima das mordeduras lá, não fazer torniquetes, garrotes, né? Aliás, torniquete é uma coisa que não se deve fazer, né? Só naquelas circunstâncias que nós já conversamos em aula anterior, e não deixar que a vítima se movimente, ande, corra, ou enfim, se movimente, pelo contrário, né? Quanto mais quietinha ela ficar, melhor, porque ativa menos a circulação, né? Interessante aqui é até que o local da mordedura fique abaixo do nível do coração, né? Então, manter o membro mais baixo. E o que fazer? Então, na medida do possível, porque não é fácil, né? Manter a pessoa tranquila e dizer que tudo vai dar certo, né? E agir para que tudo dê certo mesmo, tá? Então, aquilo que eu citei, uma das últimas frases do slide anterior, mantenha o local da mordida abaixo do nível do coração, porque isso dificulta um pouquinho, não muito, mas um pouquinho o retorno venoso, né? E tudo que chega ao coração é distribuído rapidamente para todo o corpo. Então, manter aquilo abaixo do nível do coração. É muito interessante que se aplique compressas frias ou gelo mesmo, claro, protegido, né, para não causar queimadura por gelo na pele. Por quê? Porque causa uma vasoconstrição local e pode retardar um pouquinho os efeitos do veneno. É claro que isso não é por muito tempo, isso é uma medida muito, né, muito imediatista, é o que podemos fazer no ambiente pré-hospitalar, onde eu não tenho recurso nenhum, tá bom? Nenhum. Atirar, se possível, né? Afastar a vítima de curiosos. As cobras morderam uma vez, elas podem vir, voltar, morder de novo. Então, na medida do possível, afastar, trazer a pessoa para um local mais seguro, do jeito que eu puder, né? E chamar o resgate. Chamar o resgate, essa pessoa precisa imediatamente ser levada para um serviço, né, de atendimento médico de emergência. E é importante que ela não ande, lembre, então, se necessário, carregue a vítima até o carro, se precisar levar pessoalmente, né, não tiver como chamar o serviço de resgate. E o Butantan é o órgão que sempre é notificado, né, instituição de referência que a gente tem, que sempre é notificada quando há esses acidentes, eles que têm todas as espécies, sabem, tem várias orientações interessantes, mas a pessoa vai ser levada para um serviço médico local, tá bom? E acidentes por serpentes não peçonhentas. Como eu havia dito anteriormente, a gente não tem obrigação de saber. Por acaso, pode ser, eu posso estar junto com uma pessoa que entenda muito e ela fala, não, calma, isso ela não é venenosa, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas se ela não souber, se a gente não souber se é ou não peçonhenta, tá aqui destacado, olha, na dúvida, na dúvida, tratar como peçonhenta, tá? Melhor pecar por excesso, né?
Então, fica a marca da mordida, aplica gelo, deixa abaixo do nível do coração, leva para o hospital. Mordida de artrópodes peçonhentos, né? Então, começando a dar aflição, olhar para essa aranha, né? Começando a falar das aranhas, tá? A grande maioria é venenosa, mas tem aquelas que não são venenosas, né? E que, mesmo essas maiorias venenosas, nem todas, diz a literatura, né? Que nem todas conseguem romper a pele humana, né? Mas as venenosas, sem dúvida, elas podem levar à morte absolutamente rápido, né? Então é muito complicado, tá? Não é para ter, porque onde pode se encontrar aranha? A gente vê essas aranhas, às vezes a gente vê, dependendo de onde a gente vai, ou às vezes, eventualmente até dentro de casa, umas aranhas pequenas, né? Essas, tudo bem, né? Mas em tese, não é para ter aranha, né? No interior das casas. O que acaba acontecendo é uma adaptação, né? Porque às vezes até um desequilíbrio um pouco aí ecológico e tudo mais. Mas essas aranhas mais perigosas, né, viúva negra, enfim, essas outras, a gente não encontra no ambiente urbano, né? Porque elas têm mais a ver, elas podem ser mais encontradas em áreas silvestres, em terrenos abandonados, que acaba formando aquele matagal horroroso, que fica nesses anos, né? Enfim, caixas abandonadas, acumula sujeira, alimentos, enfim. Mas esse tipo de aranha não é para ter em casa. Então, se tem alguma região específica que não esteja próxima dessas áreas, né, de áreas silvestres, uma região específica mais próximo da parte urbana que aparecesse aranhas desse tipo, alguma coisa muito séria está acontecendo com o meio ambiente. Os sinais e sintomas são dor, né? Dói, né? Pode doer de início, depois, conforme vai inflamando rapidamente, em questão de minutos, né? A dor vai aumentando. Então, edema e vermelhidão, aquele rubor, né? Vermelhidão é rubor e edema local, às vezes até com formação de bolha, coça, né? Pode coçar. É, febre, vômito, taquicardia, se vê que coisas comuns, né? Desde o início da aula, de tudo que a gente está falando, são sinais bem comuns, né? Que podem surgir com a picada desses seres. Bom, o que eu posso fazer? Destaco mais uma vez, a gente está falando pré-hospitalar, tá? Não tenho nenhum recurso. O que eu posso fazer? Limpar o local com água corrente e sabão, se possível, é muito bom. Aplicar gelo, claro, não o gelo direto, o gelo protegido, porque pode queimar a pele o gelo, né? Na mordida para aliviar a dor também, o edema e retardar o efeito do veneno. Claro que isso é uma medida assim só imediata, mas não se consegue retardar tanto assim, né, com a colocação de gelo. Essa pessoa precisa ser levada com absoluta urgência, com absoluta prioridade para um serviço de emergência. Né? Agora, esse monitore CAB é a circulação, vias aéreas, respiração, enfim. A consciência, né? Aliás, a consciência, as vias aéreas, né? E eu vou fazer, se a pessoa eventualmente evoluir para uma PCR, o que eu tenho que fazer naquele momento é as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, tá bom? Eu faço isso. E até a chegada do resgate. Ativar imediatamente, não tem que pensar em nada, tá? Ativar imediatamente um serviço de emergência, de resgate, e para que a pessoa seja levada e que ela tome um antídoto, né? Por exemplo, da mordida, se ela está numa região que é endêmica para a viúva negra ou para qualquer outro tipo de aranha, enfim, porque ela possa tomar os antídotos, mas isso só acontece no ambiente hospitalar. Acidentes com os escorpiões. Escorpiões é uma outra criatura, né, que não deveria existir na cidade, né? Se há locais
que eventualmente a gente já viu na mídia que cidades de interior que apareceram escorpiões, não é para aparecer, isso mostra um desequilíbrio absurdo, né, da, do ecossistema, enfim. Como é que os escorpiões são, né? Eles têm um abdômen projetado, a literatura descreve assim, né? Um abdômen projetado com uma cauda curva, terminando em um ferrão venenoso que é o que ele deposita, né? O veneno que ele deposita na picada, né? O habitat mais natural é campos, áreas silvestres, plantações, cerrados, matas, enfim. É, domicílios, eles podem, né, diz a literatura, diz que eles podem se adaptar em domicílios, mas domicílios que deem brecha para isso, né? Muita coisa acumulada, próximo, existe um terreno abandonado, mal cuidado, essas criaturas vão se adaptando, né? Vão se adaptando, mas não, não deveriam, né? Não deveriam estar no meio, na cidade, enfim. Eles têm hábitos noturnos, né? Então eles ficam, eles saem mais à noite, se expõem mais à noite, e eles picam quando se sentem ameaçados, né? E depois fogem, enfim. É, sinais e sintomas, dor, né? Deve doer muito realmente a picada. E todos os sinais relativos, muito parecidos, gente, com o que descrevemos até agora de tudo que é venenoso, né? Então, náusea, cefaleia, cefaleia, que é dor de cabeça intensa, visão turva, você já está afetando a parte neurológica, né? Diminuição, torpor, já diminuição, sonolência, diminuição do nível da consciência, parestesia, formigamento, edema, vai diminuindo a sensibilidade, enfim, a hipotensão arterial, porque pode mimetizar um pouco questões de choque anafilático aqui, né? E, claro, a letalidade vai depender da quantidade do veneno injetado, do tamanho da pessoa atingida, mas a gente sempre deve trabalhar, pensar no pior cenário, né? Foi mordido, é prioridade absoluta levar essa pessoa. Faz aquilo lá, lava, põe gelo, enfim, mas leva o mais rápido possível para um atendimento especializado ou chamar o resgate. Então, acabei de falar, né? Acabei me antecipando naquele slide, eu não devo colocar nada no local, além de compressas frias ou gelo, né? Mais interessante, o gelo protegido, né? Seguindo lá as mesmas indicações que a gente falou da abordagem das serpentes, né? O membro abaixo da altura do coração, enfim. As reações mais comuns frente a picadas, né? Vamos falar aí de escorpião, essas coisas, serpente, peçonhenta, essas coisas são muito altamente letais, né? Mas, assim, picadas de um modo geral, reações alérgicas de um modo geral. A mais comum é edema, que é o inchaço local, e prurido, né? Coceira. Mas um grande temor é o desenvolvimento da reação alérgica mais grave, o estágio mais grave da reação alérgica, que é o choque anafilático. Aqui, olha, choque anafilático. É, é, é o estágio mais grave que uma reação alérgica pode chegar. E o que acontece? Acontece uma modificação hemodinâmica sistêmica, então uma queda abrupta, absurda da pressão arterial, com repercussões hemodinâmicas importantes, com alteração do nível de consciência, que leva à morte em poucos minutos, se não for atendido, né? Se a pessoa não for atendida. Então, é, vocês vão ter aulas de choque anafilático, que faz parte dos grupos de choques hemodinâmicos, né? O choque anafilático é um deles. E entender toda a fisiopatologia, fiquem tranquilos, lá em disciplinas mais adiante do curso.
Abelhas. Bom, as abelhas, elas são muito comuns, né, de serem encontradas. A gente vê abelhas aqui na cidade, enfim. Mas eles deixam o ferrão. Ela pica e deixa o ferrão dela na pele, né? E esse ferrão, ele tem um veneninho. E estudando a respeito, a recomendação é que não se tire com pinças esse ferrão, né? O que que eu devo fazer frente a uma picada de abelha? Vai coçar, vai doer, vai edemaciar, enfim, mas não retirar com pinça, porque junto com o ferrão existe uma espécie de uma microbolsinha de veneno. Quando eu tiro a pinça, com pinça, eu posso facilitar a inoculação desse veneno. Então, a, a recomendação é fazer raspagem com lâminas desse ferrão. Lavar com água corrente, colocar gelo para aliviar a dor e o edema e levar essa pessoa para um serviço, para um atendimento médico, tá? Para se avaliar com mais cuidado tudo isso. Mesmo porque, dependendo, né, essa pessoa rapidamente pode evoluir, inclusive pode não ser só uma reação alérgica local, mas ela pode evoluir para um choque anafilático. O choque anafilático mata. Mordida de animal, aqui tem um cachorro muito fofo que está tomando vacina, né? Então esse cachorrinho ele está protegido. Entretanto, a gente vai falar de um modo geral de mordidas de animais, inclusive do cachorro, o gato, enfim. O principal, olha, cachorro, gato, eles podem, a gente logo pensa em raiva, mas tem outras doenças que podem ser transmitidas, né? A toxoplasmose, pela arranhadura do gato, então a toxoplasmose do gato, né? A raiva também, mas a toxoplasmose, e tem outros. Se a gente entra no Butantan, enfim, busca esses órgãos mais especializados no assunto, a gente vê que tem uma série de parasitas, de doenças, de bactérias, enfim, que esses vírus que esses animais podem albergar, que fazem parte da microbiota deles, mas para a gente faria muito mal. E a raiva é uma. Então, a gente vai falar só da raiva, tá? A raiva é uma doença, então todo mundo já ouviu falar, né? Desde criança, causado por um vírus que afeta o sistema nervoso central. E os animais também, eles pegam esse vírus, né? E eles ficam absolutamente transtornados, né? Ah, e ela pode ser transmitida pela mordida, principalmente, né? Então, o que se tem que considerar muito é a alteração de comportamento daquele animal. Os animais domésticos não têm por que terem raiva, né? Hoje existem mutirões, inclusive, às vezes eu vejo mutirões de vacinação antirrábica, né, para os cachorros. As vacinas, elas em muitos locais são dadas gratuitamente. Então, não tem por que não vacinar o animal. Mas vamos supor, hipoteticamente, que eu fui mordida por um cachorro. Pus aqui no pacote o gato. Gato, mais difícil, né? Mas enfim, gato morder, mas vamos supor, pode acontecer, né, de uma mordida. Então vamos ver o que que eu faço. Bom, eu preciso me preocupar mais se eu não conheço, tá? Aqui tá como cão ou gato doméstico, né? Então, mas a minha preocupação maior é se eu não conheço, porque se é doméstico, eu sei que eu vacinei, que tá tudo em ordem, então certamente não vai ter raiva, né? Mas vamos ver de um modo geral. Então, se a ferida for superficial ou um pouco profunda, tem que lavar com água e sabão para eliminar a sujidade. Agora, se ela for mais profunda, eu dou uma limpada também com água corrente. E como é mais profunda, pode sangrar mais. Cubro com uma gaze, se eu tivesse não com pano limpo, e eu tenho que buscar um serviço médico, ou levar a pessoa, a vítima, para um serviço médico. Ou chamar o resgate, se não tiver condição de levar, enfim. Por quê? Para avaliar a ferida,
e prescrever antibióticos se necessário. Por quê? Porque a boca dos animais, assim como a nossa também, mas a boca dos animais, ela é muito cheia de bactérias, muito cheia. Então, a mordida pode inocular e ter uma baita infecção local lá. Então, mesmo que seja doméstico, na vigência de uma mordida, só se for um arranhãozinho, uma coisa superficial, né? Mas se foi uma coisa um pouco mais profunda, é importante buscar a avaliação médica para ele avaliar a necessidade de acordo com a profundidade da prescrição de antibiótico. Agora, cão abandonado ou com estado de saúde desconhecido, sei lá, um cachorro que eu vejo na rua, estou passando, sei lá por qual motivo, ele vem e me morde, né? Aí eu não sei. Então eu tenho que trabalhar com a possibilidade que aquele cão pode estar com raiva, embora o comportamento de um animal com raiva ele seja bem diferente, né? Bem atípico. Mas é importante buscar e de explicar, né, no serviço de saúde, e é possível que eu tome o soro antirrábico, né, na dúvida. É bem possível que o serviço administre, se o meu relato é que eu não conheço aquele animal. E, finalmente, mordidas por animais silvestres. Aí põe, assim, o guaxinim, morcego, gambá. Aliás, o morcego, né, a gente vê que, enfim, tudo parte do que estamos vivendo agora tem a ver com o morcego. É, esses animais não tem aqui na cidade, né? Mas se eu vou para um campo, e dependendo de onde eu vou, eu encontro guaxinim, eu encontro tem morcego, tem pessoas que têm sítio e fala, eu já vi falar, lá tem lá um lugar lá que tem morcego, né? Então, se eu deixar ele lá, né, enfim, não mexer, tudo bem. Mas vamos supor que ocorreu uma mordida. Por algum motivo ocorreu a mordida. Qual? Lavar o ferimento com água e sabão, conter o sangramento com gás se estiver sangrando, proteger, comprimir a gás ou um pano limpo e procurar um serviço, tá? Então, tem que ser avaliado para ver a necessidade de administração de antibióticos e a vacina contra a raiva, tétano, imediatamente, se a pessoa não recebeu ainda a vacina contra tétano, e no caso, talvez não a vacina aí contra a raiva, mas o soro, talvez antirrábico, né, seja mais efetivo nesse momento. Vamos ver aqui. O que eu não devo fazer? Então tá, diga não aos procedimentos abaixo. Torniquete jamais, tá bom? Gente, pôr alho, às vezes coisa de gente mais antiga, ai, põe um alho que queima, tal. Querosene, nada, nada, nada eu coloco, nem tão pouco álcool, tá bom? Água e sabão, gelo, proteção, vai para o hospital, tá? Não dá para perder tempo nessas situações. Eu espero que tenha sido útil para vocês e nos vemos no chat e no Zoom.